Olá, boa tarde. Estamos ao vivo. Hoje é dia 6 de março de 2022. Meu nome é Cristiane Costa Cruz, eu sou psicóloga e há muitos anos eu trabalho com pessoas de alto QI. Hoje estamos iniciando mais uma maratona do programa Inteligentes Demais, com a presença do Luiz Afonso. Luiz Afonso, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo. Tá certo, Cristiane. Boa noite aí, né? Eu acredito, boa tarde, né? Aqui é boa tarde, né? Aqui quase bom dia, quase 1 hora da manhã. Onde Então, você está? eu estou em Abu Dhabi, moro aqui. Opa, Vamos falar sobre isso aí durante a conversa. Mas então, legal. deixa eu me Ah, apresentar rapidinho aqui. Meu nome é Luiz Afonso, eu sou engenheiro de petróleo, né? Eu trabalho na área de petróleo, de perfuração de poços aqui em Abu Dhabi. E já estou aqui morando mesmo desde 2015. 2015. Então, isso faz 7 anos. e você gosta de morar aí? Sim, eu gosto muito de morar aqui. É um Uhum. lugar muito, muito seguro, sabe? Eu Daí, estive aí em 2020, eu tive essa sensação também. A gente via muitas mulheres com crianças na rua à noite, né? sim, tranquilo. Não acontece nada. A taxa de criminalidade aqui é baixíssima. Né? Tem Aham. os prós e os contras, né? A segurança é um país que vai te dar uma estrutura, um sistema de saúde, tudo é muito bom. Mas, por outro lado, é um país muito caro, né, de se Uhum. viver. Né? Você que veio aqui deve ter tido essa impressão, as coisas são bem caras. E uma coisa que eu sinto falta, né, no Brasil é a paisagem. Sabe? Ah. Aqui só tem areia. Mas Abu Sabe? Dhabi é bem verde, né? Mas é um verde artificial, sabe? Ah. É um verde que, se eles desligarem a torneirinha lá da irrigação, fica tudo Aí amarelo. seca tudo, Depois de né? uma semana, assim, realmente tem umas partes que são bem cuidadas, né? Jardinagem, paisagismo bem feito e tal, mas além disso não tem muita coisa para se ver de Uhum. belezas naturais, sabe? Aí é uma Aham, coisa que eu é. sinto bastante falta no Brasil. Você é da onde no Brasil? De que estado? Eu nasci em Fortaleza, no Ceará, Aham. mas já morei em vários lugares do Brasil. Né? Já morei em Teresina, no Piauí, já morei no Rio de Janeiro, em Macaé, Campos, também no estado do Rio, Aham. já morei em Bauru, já morei em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, É. já morei em vários lugares, vários lugares. Tem Sou uma, meio tem uma nômade, grande experiência de lugares diversos, né? É para quem está sim. assistindo, muita gente não sabe, eu também não sabia, até ir para Abu Dhabi, conhecer Abu Dhabi e Dubai, que Abu Dhabi está 100 quilômetros de Dubai? Qual a distância? Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Isso é de Abu Dhabi para Dubai, 1 hora e meia. Tá? Uhum. É a capital Então, dos Emirados Árabes Unidos, né? a capital é Abu Dhabi. A Isso. capital é Abu Dhabi, é o emirado mais extenso, mais rico, Uhum. e com a família real mais poderosa, né? Então, por isso que aqui que fica a capital, o presidente, que na verdade é o rei, mas ele chama de presidente, é da família é o emir de Abu Dhabi, né? O emir de Dubai, ele é o vice-presidente, e cada emirado, são 7 emirados. O emirado é como se fosse um estado. Aí no Brasil a Uhum. gente chama de emirado aqui, né? E cada emirado tem a sua família real, né? Então, a família que é o emir daquele emirado. E acredito que uns 50 anos atrás, foi na década de 70, então 50 anos atrás, eles decidiram se unir, né, para poder formar esse país depois que os ingleses saíram da região. Né? Aqui era um protetorado britânico antes disso. Então, quando os ingleses saíram da região, eles decidiram formar um país. Uhum. E eles têm uma visão bem de futuro, né? Eu fiquei impressionada quando fui aí. Sim, sim. Aqui, as famílias, a família real, né, o presidente, a família do presidente,
eles têm uma visão de futuro para o povo, para a população. Eles fazem realmente tudo para dar para a população daqui segurança, né, para o futuro, para as gerações vindouras. Então, por causa disso, geralmente as pessoas aqui eles, gostam muito, veneram até, né, essa família real, esse presidente, o anterior, que é o que deu origem ao país, né, eles são realmente venerados aqui, não só pelos locais, mas também pelos expatriados, que veem neles algo que talvez eles não vejam nos seus países de origem, né? Uhum. É interessante. Eu fui a passeio, né? Eu nunca trabalhei aí, mas eu tive a sensação que eles trabalham muito, né? Os emírios, né? Emírios é o É, plural? sim. Eles trabalham bastante. A gente via coisas assim eles se mostrando em televisão, em redes sociais e trabalhando sempre. Eu realmente gostei muito. Agora vamos falar um pouquinho de você. Eu quero saber um pouquinho da sua infância, onde você nasceu, como foi sua infância. Então, eu nasci em Fortaleza, Hum, a minha família inteira é de lá, os meus pais uhum, nasceram lá, o meu irmão nasceu lá 3 anos depois de mim, meus avós, meus tios, meus primos, todo mundo basicamente de lá. Só que eu nunca morei realmente lá em Fortaleza, né? Na época, uhum. quando eu nasci, logo depois que eu nasci, alguns meses depois, minha família foi para Teresina. A É. gente ficou vários anos lá, então só ia para Fortaleza nas férias, para ver meus avós e tal. Depois de alguns anos, a gente foi para o Rio, depois a gente voltou para Teresina, depois a gente voltou para o Rio de novo. Então, Hum, até os meus 17 anos, que foi quando eu saí de casa pela primeira vez, a gente ficou mais ou menos nessa de Teresina, Rio. Teresina, Rio. uhum, Mas, basicamente, eu só nasci em Fortaleza. Né? Tanto é que uhum. se você percebeu, eu não tenho sotaque. Ou tenho pouco, não sei. Pouquinho, né? Tem um pouquinho, sim. Mas Mas, isso porque meu pai, ele é engenheiro agrônomo, sabe? hum, E no começo da carreira dele, ele não foi muito fácil para ele se colocar no emprego, numa posição dentro do que ele se propôs a fazer. Então, logo que eu nasci, as dificuldades foram grandes, né? Meu pai conseguiu um emprego como secretário de um vereador de Teresina, então por isso ele foi para lá, mas não era na área dele. Depois ele começou a trabalhar em algumas empresas públicas, mas fora da área dele, até que ele conseguiu, depois de alguns anos, em Teresina mesmo, entrar numa empresa na área dele, mas também pública. hum. Por volta de 1991, 1990, ele foi para o mestrado, foi quando nós fomos para o Rio. Não sei se você ouviu falar na Universidade Rural do Rio de Janeiro, Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele se formou lá e também foi fazer o mestrado dele lá. Por isso nós mudamos para a cidade de Você Seropédica. tinha quantos anos? Nasceu em 81, então nessa época eu tinha 9 anos. Uhum, Eu tinha 9 anos. Nós ficamos 9 anos em Teresina, fomos para Seropédica, ficamos 2 anos lá. Depois voltamos para Teresina. Em 94, ele voltou para o Rio, mas dessa vez em Macaé, porque hum, ele passou num concurso para a empresa de pesquisa agropecuária do estado hum, do Rio de Janeiro. Então, na área dele, agora sim, concursado, então mais segurança, nós hum. viemos tudo para Macaé, e foi quando eu saí basicamente do Nordeste, né? Depois disso a gente não voltou mais para morar no Nordeste. Ficamos só nessa área mesmo, Rio de Janeiro, e lá toquei minha vida. Fiz minha faculdade lá, Hum. terminei meus estudos, etc. E como é que você era na infância? Como é que era a questão da inteligência na sua infância? Assim, eu sempre fui um bom aluno, Hum, né? Eu não sei se... Eu nunca tive nenhuma mostra de genialidade, alguma coisa do tipo. Assim, eu só mostrava que eu talvez fosse um pouco acima da média com resultados escolares. Então, uhum, durante toda a minha vida acadêmica, eu fui
o melhor aluno da sala, com exceção do segundo grau. Aí eu vou explicar depois o motivo. Eu entendo, eu também fui assim. Não, ó, realmente, quando você está no segundo grau, você está com uma certa idade que você quer, de repente, fazer, tem outros interesses, além de Ah, estudar, mas não foi só isso. Não foi só isso. Eu fiz o segundo grau no Colégio Naval, é. que é uma escola militar, né, Hum, e que é muito puxada. Ela é hum, muito intensa. E o concurso, você entra por concurso nessa escola. Ele é muito difícil, entendeu? Então ele realmente seleciona muito, muito bons alunos. hum. Né? Então, o que eu estava ouvindo uma das entrevistas, se eu não me engano, com o René Medina. Ele É. falou que quando ele chegou na faculdade, ele via as pessoas, meu Deus, muita gente muito inteligente aqui, não estava acostumado com isso. Eu tive essa mesma experiência, mas É. um pouco antes, um pouco mais cedo, né? Foi no Aham. Colégio Naval. Quando eu fui lá, só tinha gente boa, muita gente boa. Ah. Então, ali eu fiquei meio, fiquei no meio. Muita Mas gente boa. muita gente muito inteligente, estudiosa, Aham. porque não é só inteligência, né? Também é o esforço. Muita gente muito É. inteligente, muito E estudiosa. aí você teve que se esforçar mais do que você se esforçava ou não? Continuou na mesma? Pois é, eu poderia ter me esforçado mais. Aí Ah. entra aquele outro motivo, né? Aí entra aquela adolescência. Ah. Isso. Eu poderia ter me esforçado mais e conseguido um resultado melhor, mas É. não que eu não esteja satisfeito. Né? Hum. Eu fiquei numa posição, digamos assim, no primeiro terço da turma. É. Primeiro terço da turma. Aham. Antigamente eu ficava em primeiro lugar, né? Aí agora fiquei E só. você sentiu isso? Você sentiu um baque quando você deixou de ser o primeiro? Ou. Não. Nunca senti falta disso, nunca. Assim, Uhum. no começo eu vi, pô, não vai dar aqui. Aqui eu vou ter que me esforçar demais. Eu não sei se eu tô afim, não. Mas eu não senti, não, porque nunca foi uma coisa que eu, assim, fosse. Nunca tive a necessidade, vamos dizer assim, Uhum. de ser o Era primeiro. fácil? Você achava fácil? Pois é, antes do segundo grau eu achava fácil. Eu achava Uhum. fácil. Né? Tá. Mas assim, não era. Porque eu nunca me achei um gênio ou algo do tipo, mas eu me esforçava, eu estudava muito, eu sempre estudei muito, gosto de estudar, gosto de Uhum. ler. Então, eu não sei qual é a participação de cada coisa no meu resultado acadêmico. Quanto Uhum. eu devo à inteligência, que é talvez um fator inato, e quanto Uhum. ao meu esforço próprio. Eu sei que ambas as coisas, elas são somadas, né, para você conseguir seu resultado. Mas eu não sei te dizer o quanto de cada um que foi o, o que me permitiu ter o resultado que eu tive. Uhum. Tá. E você acha que a inteligência te atrapalhou em alguma coisa na infância? Absolutamente não. De jeito nenhum. Eu não Não? acho que a inteligência atrapalhe ninguém. Eu acho que é impossível isso Uhum. acontecer. Mas a gente sabe que pessoas acima da média, que têm uma inteligência acima da média, normalmente elas vêm com um pacote, né? É, qual é o Às vezes, pacote? às vezes tem um problema psicológico, às vezes pode ocorrer. Então, o que Uhum. poderia atrapalhar normalmente seria isso, mas a inteligência em si, por exemplo, vou te dar um exemplo. As pessoas, às vezes, que são muito inteligentes, elas têm uma dificuldade de socializar. Uhum. Não é a inteligência que está atrapalhando, é a dificuldade Uhum. de socializar, entendeu? Aham. Então, é isso que eu quero dizer. No meu É. caso, eu acho que eu não tive. Não tive. Sempre tive amigos, sempre brincava na escola, tenho amigo do Colégio Naval, do segundo grau da faculdade, tenho muitos amigos, então não tem problema de socialização. Mas eu tenho aquela necessidade de, às vezes, ficar um pouco só, Uhum. comigo mesmo, sabe? É. Isso tem a ver com introversão, né? Nos tipos do Jung, ele descrevia muito essa questão da introversão e a extroversão, e as pessoas introvertidas têm essa necessidade de
ter momentos de solidão. Não é que as pessoas não gostem da companhia dos outros e não gostem de socializar, mas tem que ter uns momentos de solidão para conseguir reequilibrar as ideias, Exatamente, digamos assim. exatamente. Eu estou aqui em casa. A gente tem o nosso ciclo de amizades aqui em Abu Dhabi, tem muito brasileiro aqui, Tem? então tem bastante brasileiro aqui. De vez em quando a gente faz as nossas reuniões aqui em casa, chama os amigos para comer alguma coisa, para jantar, conversar e tal. Esses dias mesmo foi aniversário da minha esposa, então veio todo mundo aqui, a gente comemorou, mas normalmente eu tenho que dar uma fugidinha no meio da festa, É, vou para o banheiro, fico é, ali por é. 5 minutinhos e depois Aham, volto. É, aham. Comigo é normal isso. Então, eu acho que é uma maneira que eu tenho, que eu criei, não sei se é comum, mas é uma maneira que eu criei de conseguir contornar essa necessidade de ficar sozinho para, digamos assim, recarregar as baterias psicológicas e poder voltar, poder Dá voltar uma para folga tranquilo. para os neurônios. Isso. Legal. É, para você, foi um caminho natural essa questão de estudar no colégio, era colégio da Marinha, né? E depois você fez engenharia. Isso, exatamente. Quando eu entrei no Colégio Naval, o Colégio Naval é um colégio de preparação para os alunos poderem ingressar na Escola Naval. Normalmente todos ingressam direto. A Escola Naval também tem um concurso Tá, para. escola naval é militar, não é engenharia. Não, não. O Colégio Naval é o segundo grau da Marinha. Para Tá, a formação de oficiais, esses alunos do Colégio Naval, eles depois dos 3 anos de curso, vão para a Escola Naval. A Escola Naval é o curso superior, é a tá, faculdade. E você vai se uhum, formar em bacharel em ciências navais. tá. Ah, eu Então, não sabia disso. é um negócio que não te dá emprego em lugar nenhum, você só consegue ser oficial da Marinha, entendeu? Uhum, Você vai se formar como bacharel em ciências navais, você pode escolher uma das 3 forças da Marinha, Armada, Intendência e Fuzileiro Naval, e você vai seguir carreira militar como oficial, né? Como uhum. oficial. Você vai começar como tenente, depois da escola, até almirante ou até capitão de mar e guerra e por aí vai. Então, eu não cheguei aí. Eu comecei o curso da Escola Naval, mas eu já havia decidido, antes de ir para a Escola Naval, fazer vestibular para engenharia de petróleo. Hum. Então, eu só estava esperando. E o Eu fui que para a te Escola fez se Naval. interessar por essa questão do petróleo? Então, como eu te falei, eu morava em Macaé. Macaé é Uhum, meio que a capital do petróleo naquela época, né? Onde aham, tinham os campos mais produtivos, né? No Brasil. Então, você vendo toda aquela movimentação ali, o futuro era esse. Se você não fosse engenheiro de petróleo, você ia ser alguma outra coisa, mas ia acabar trabalhando para a indústria de petróleo, seja prestando serviço, de alguma maneira. Era o que movimentava a economia da região. Então, foi por isso. Pelo que eu estou percebendo, você é uma pessoa que vê a oportunidade e vai pegando as oportunidades que aparecem. A gente junta as peças, né? A oportunidade era o petróleo, porque ali era capital. Eu gosto de exatas, né? Então, Uhum, engenharia. A gente foi juntando as pecinhas do quebra-cabeça e saiu isso aí. uhum. Aí você fez engenharia de petróleo. Isso. Tá, e como é que foi esse curso? Então, eu fiz engenharia de petróleo, eu esperei sair o resultado do vestibular quando eu ainda estava na Escola Naval. Hum. Então, saindo o resultado, passei no vestibular, dei baixa na Marinha, fui fazer o meu curso. É um Ah, curso. tá. Agora eu entendi. Você entrou na escola naval e foi prestando vestibular enquanto estava na escola naval e Não, aí eu prestei mudou. vestibular no final do ano anterior, que era o último ano do ensino médio, no Colégio Naval. Mas quando eu Tá. fui para a Escola Naval, ainda não tinha saído o resultado. Porque na Uhum. Marinha, os colégios militares em geral, não são como os colégios normais. Você começa o ano letivo depois do Carnaval. Não existe isso. Dia 10 de Uhum. janeiro começa o seu ano letivo. Aí tem a Dia parada depois do primeiro de Carnaval. janeiro? Não, dia 10, geralmente é 10 de janeiro, dia 20.
por aí, Tá. mas não é depois do carnaval. E você só Uhum. encerra lá para o dia 20 de dezembro. Então, como eu te falei, é puxado, é muito conteúdo, precisa de mais tempo. Então, para Uhum. você ter uma ideia, uma coisa que ninguém aprende no, no segundo grau no Brasil, muito raro, acredito que não existe, cálculo. Cálculo é uma parte da matemática que normalmente no Brasil só aprende quem faz engenharia, na engenharia, no curso de engenharia ou no curso de matemática, entendeu? Mas a gente aprendia cálculo no ensino médio. Uhum. Então, realmente é uma coisa bem mais abrangente. Hum. Então, por causa disso, por eu já saber cálculo, que é uma das matérias mais difíceis em geral, né, das engenharias, quando eu fui para o meu curso de engenharia, pelo menos o início dele, foi muito fácil, muito simples, né? Não tive nenhuma dificuldade. Esse curso de engenharia de petróleo, ele foi, se eu não me engano, foi o primeiro curso de engenharia de petróleo do Brasil de graduação. Você já tinha Hum. engenheiros de petróleo sendo formados de pós-graduação, mas nunca de graduação. Uhum. Então, 5 anos, normal, né? E um curso, digamos assim, híbrido, porque a Uhum. engenharia de petróleo ela é dividida em alguns setores, né? Você tem a parte de perfuração, que é, digamos assim, a construção dos poços de petróleo. Você perfura para depois você produzir. Então, você também Uhum. tem outro time, que é o time de produção. Então, esse curso de engenharia de petróleo, ele forma o profissional para trabalhar em qualquer uma das divisões. Né? Uhum. Durante o meu curso, eu foquei mais na área de reservatórios de petróleo, de produção. Né? Hum. Mas na hora de escolher a carreira, eu preferi ir para perfuração. Por quê? Porque paga melhor. Ah, por causa da questão financeira. Por causa não só da a questão financeira foi importante, mas também porque os profissionais que trabalham no campo, né, na perfuração, eles trabalham num sistema de folgas, um sistema de turnos. Né? Hum. Na Petrobras, por exemplo, a cada 14 dias trabalhados, você folga 21. Uhum. Então, eu queria ter esse tempo livre. É É muito bom. legal, né? Você É, fica 14 dias em alto mar, depois você fica 21 dias de folga em terra, é isso? isso, exatamente. Uhum. Não Como é que é necessariamente ficar alto na mar. plataforma? Outra coisa, eu nunca tive problema com isso. Muita gente realmente tem desenvolve problemas psicológicos. Sério? Ele- Ah, é, como que é? porque você está afastado de todos, né? Você está isolado, não só isolado, você está realmente, você não pode sair dali para lugar nenhum, né? Então, isso causa transtornos em algumas pessoas e Mas o para os ambiente. introvertidos é mais fácil, né, do que para os extrovertidos. Exatamente, Aí você tem exatamente. uma característica de temperamento que é um facilitador, né? Pois é, pois é. Então, e não só o fato de você estar isolado da comunidade, das pessoas que você ama e tal, você também tem a questão de um ambiente de trabalho numa plataforma de petróleo ser um ambiente de alto nível de estresse. É, Né? como é que é esse estresse? O estresse tem dois lados, né? Um dos lados do estresse é por causa do risco envolvido no trabalho de perfuração, por exemplo. Né? Hum. Você usa maquinários pesados, você usa linhas de pressão, muita coisa pode acontecer. Se você não tomar os cuidados necessários durante as operações, pode haver explosões, pode haver partes mecânicas se movendo descontroladamente, atingindo pessoas, ocorrem acidentes desse tipo. Você já presenciou algum acidente na plataforma? Eu já presenciei o que a gente chama de near miss, é um incidente que poderia ter causado um resultado terrível. Né? Uhum. Uma peça de 14 quilos caiu de uma altura de cerca de 30 metros. Nossa. É.
e quase atingiu um dos trabalhadores lá embaixo, né? Por questão de 1 metro de distância. Isso porque o cara deu um passo para o lado, senão teria atingido o ombro dele. Nossa. Então foi muita E sorte. aí, no caso de um acidente em alto mar, o que acontece? Vem um helicóptero resgatar a pessoa? Como é que faz? Isso, tem um helicóptero, a gente chama ele de MEDEVAC, Hum. Medical Evacuation, né? No Ele caso fica de... na plataforma, esse Não, helicóptero? não, Não. não. Ele fica... Normalmente, os campos de petróleo de mar, eles, quando são próximos do litoral, você tem um aeroporto próximo que vai enviar o helicóptero para evacuação. Hum. Mas, por exemplo, aqui em Abu Dhabi, o campo de petróleo é um pouco mais afastado do litoral. Então, eles fizeram ilhas artificiais Hum. e, e esse helicóptero fica lá. Uhum. E Essas tem ilhas hospital artificiais... nessas ilhas também? Ou vai levar para a terra? Não, então, eles têm capacidade de voar até a Terra também. Eles ficam lá porque fica mais rápido de eles atingirem a plataforma e depois irem para um hospital para poder dar um atendimento mais completo, né, para a pessoa que foi vitimada pelo acidente. E como que você lida com essas situações de emergência? Você consegue ficar calmo para resolver as coisas? Ou você fica muito nervoso na hora e não Não, consegue? eu consigo ficar calmo. Eu consigo ficar calmo. É. Sim. Eu também, eu tenho essa característica também. Eu sou aquela que vai, quando tem um problema, eu calma, vamos resolver. Você é assim também? Eu sou um Eu pouco, depois eu eu sou desmaio, mas na ansioso. hora. Hã? Isso, eu estou ansioso. Porque, como eu É. te falei, lá é um ambiente de muito estresse, então lá eu fico ansioso, muitas vezes, principalmente nos primeiros dias, quando eu chego para o embarque. Eu não Hum. consigo dormir, ou eu durmo muito Nossa, pouco, é? É. é, mas então eu sou bem ansioso, tudo eu tenho que estar em cima para ver se está tudo certo e tal, com medo de acontecer alguma coisa, mas uma vez que o problema acontece, ficar nervoso não adianta, né? Não vai ajudar a resolver o problema. Então, normalmente eu não fico nervoso, não. Normalmente eu Uhum. tento levar as coisas da maneira mais calma possível, até porque quando você fica nervoso e a posição que eu ocupo lá é uma posição de liderança, eu É. sou supervisor de perfuração, então todas as pessoas trabalhando eles ficam sob a minha tutela. Se Uhum. eu ficar nervoso, todo mundo vai ficar. Então Uhum. eu não posso ficar nervoso, eu tenho que tentar resolver a situação da melhor maneira possível. Hum. E você lida também com essas questões psicológicas das pessoas que estão na plataforma? Então, quando eu. É porque, assim, nas plataformas de mar, essas questões psicológicas podem aflorar mais, porque você estando na plataforma de mar é mais difícil. Não é qualquer. Se, por exemplo, uma pessoa recebe uma ligação da sua cidade dizendo que sua esposa ou seu pai, sua mãe está com algum problema, a pessoa não pode ir imediatamente. Não tem condição. Se for de noite, então tem que esperar até outro dia. Se o tempo estiver ruim, a pessoa não vai, porque não tem voo. E assim por diante. Então, é um fator de estresse a mais, que se a pessoa não estiver psicologicamente preparada, ela vai sofrer, ela pode, né, ter problemas. Eu nunca presenciei, eu mesmo, problemas desse tipo. Mas você ouve Uhum. muitas histórias, né? Existem pessoas que se suicidam por motivos diversos, né? Simplesmente se jogam da plataforma, por exemplo. Nossa. Tem casos, tem casos. Mas como É. hoje eu não trabalho no mar, eu trabalho em terra, né? Existem fundos de perfuração em terra, então fica mais fácil. Ah, você não trabalha no mar. Eu pensei que você trabalhava na plataforma no mar. Já trabalhei na plataforma no mar, mas Uhum. hoje em dia eu trabalho em sondas de terra. A gente chama de embarque também, tanto em Hum. terra quanto em mar, né? Porque fica a palavra digamos assim, no vocabulário normal do profissional, né? Mas Uhum. é terra, trabalho em terra hoje em dia. Então não tem esse problema. Trabalhando em terra, se houver algum problema, a pessoa é livre para voltar imediatamente, não tem problema nenhum. Ah, então não tem esse esquema de ficar 14 dias na Tem plataforma. também, tem também. Tem? Ah, 14 então é o dias, melhor dos mundos, né? perfeito, perfeito. Conseguiu Mas chegar lá. aqui é um pouquinho diferente. Aqui é um por um.
Cada dia É, trabalhado é um dia de folga. Na Petrobras só que faz 14 por 21. tá. Uhum. Legal, muito interessante. Eu não sabia. Me fez lembrar um pouco aqueles controladores de tráfego aéreo, né? Aquele que estão sempre, o tempo todo sob Tem pressão, né? E aí você tem muita que estar responsabilidade. Né? Muita atento, responsabilidade. manter a atenção, a responsabilidade, não pode falhar, não pode se permitir distrair, né? Exatamente. É. O nível de pressão também ali é bem alto. Então, eu estava te falando da pressão, né? Um dos fatores de pressão e de estresse é o Hum, risco. O outro fator é a performance, né? A hum, performance, porque uma sonda dessas de perfuração, dependendo se ela é marítima ou não, mas o custo dela é diário. Vamos dizer, US$ 50.000 por dia numa sonda em terra, hum. e você tem sondas de mar que custam US$ 400.000 por Nossa, dia. Então, qualquer tempo perdido, qualquer erro que cause tempo perdido, cause atraso nas operações, para a gerência, o pessoal do escritório, é tido como algo muito sério, praticamente um desastre financeiro. Então, a pressão uhum, é muito grande para terminar e terminar rápido. Então, uhum, você fica naquela, termino rápido ou termino seguro? Porque uhum. muitas vezes você não consegue conciliar as duas coisas. Você conseguir terminar uma operação rápido é você correr mais riscos. Então você tem que balancear isso, entendeu? Então é um fator de estresse e de pressão também, de qualquer E forma. você tem que ter um cérebro preparado para tomada de decisões constantemente, né? Sim, sim. Principalmente as decisões que precisam ser tomadas quando algo ocorre é, sem estar planejado. Uhum, Né? E quando você, por exemplo, está perfurando, eu não posso falar muito sobre as operações de produção, porque eu trabalho com perfuração. Mas quando você perfura, você tem todo o seu maquinário que você pode controlar. Mas você não pode hum, controlar a natureza. Né? Então você está lidando com profundidades de milhares de metros, uhum, altíssimas pressões, você não sabe o que tem lá embaixo. hum. Então, às vezes você está perfurando, você fica a coluna de perfuração fica presa, ou você pode ter um fluxo incontrolável de hidrocarbonetos vindo para a superfície. Tudo isso são coisas bem sérias que talvez por eu estar falando assim você e o público não entenderem bem, pode ser que soe como alguma coisa não muito séria, mas é séria, é perigoso, pode causar desastres terríveis, como os que a gente tem notícia, por exemplo, Piper Alpha, uma plataforma na década de 80 que incendiou e matou muita gente. Também teve Nossa. uma recente nos anos 2000 e alguma coisa, no Golfo do México, Hum, esqueci o nome, mas enfim, tem vários acidentes grandes, né, que uhum, ilustram hum. a projeção. Você consegue lidar bem? Você sente medo quando você está lá? Ou você consegue abstrair dessa sensação de medo Eu de sinto acontecer medo, uma coisa assim? eu sinto Hã? medo, eu sinto medo. Sente? Sim, 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 porque quando você está lá, tudo pode acontecer, né? A gente tenta seguir todos os procedimentos de segurança para evitar o pior, mas sempre existe, por mínimo que seja, sempre existe o risco. Eu estou tentando imaginar a sua sensação lá, todas essas emoções, sentimentos, tudo, né? Né? E quando você volta da plataforma, É o alívio, é você tipo tira assim, todo um o dia peso do sim, seu um ombro. dia não, ou você fica uma semana? Quanto tempo você fica direto lá? Então, aqui eu fico normalmente um mês, são 28 Tá, dias, 28 nossa. dias, E aí fica um e, mês de folga e depois? um mês de folga depois, Qual como que eu é a estou agora. sensação quando você tá? Agora dá uma coisa, assim, aquele alívio, assim, de missão Muito, muito. cumprida. É a melhor Ah, coisa. Quando você termina um mês ah. sem problema é a melhor coisa, a melhor sensação. Nossa, imagina, assim, a sensação de ir para o céu, né? É. Eu chego em casa nesse dia, eu durmo. Eu Ah. durmo sem. Eu desligo o celular, ninguém me liga, durmo aquele dia inteiro. E o que que você faz nesse mês de folga? O que que você costuma fazer? Ah. Ó, eu gosto muito de ler, adoro É. ler O que que você livros. lê? Você sabe que eu estava pensando, eu vou perguntar que livros ele lê.
Poxa, pois é, eu leio de tudo. De Ah, tudo. Ó, agora, nesse momento, eu estou lendo Guerra e Paz. Aqui. ah, interessante. Eu não li o livro, mas eu assisti o filme e eu Tem achei vários. Assim. muitos personagens muito bem construídos. É muito rico, é muito rico. Tolstói é Eu superior. não sei se eu tive a impressão certa, porque eu só vi o filme, era uma série, um filme, alguma coisa, mas Sim. que ele explorava a questão da mudança da personalidade. Aquele que era muito bom em tempo de paz não era bom em tempo de guerra. E o que não Uhum. era bom em tempo o que não era bom em tempo de paz era bom na guerra. Né? Então, a personalidade da pessoa na guerra e na paz fazia com que ela fosse como se fossem pessoas diferentes, né? Sim. E Não sei também se eu tive a impressão certa. ele ilustra um pouco disso, né? De que o mal e o bem estão em todos. Não existe uma pessoa, uma personagem no livro dele que seja totalmente boa. Também não existe Uhum. uma pessoa que seja totalmente má. Você consegue ver o bem e o mal em todos os personagens, ou as É. personagens. Né? Isso é bacana. Eu achei muito interessante. Até fiquei com vontade de ler, mas até hoje. É um livro longo. São dois livros. Pelo menos o meu aqui são 2 volumes grandes, né? Acho que 1.000 páginas mais ou menos. Hum. Mas vou vencer, vou vencer. E quando você está na plataforma, você pode ler também? Pode, Ou pode, sim, sim, pode sim. tá? Porque se você não É, dorme direito, né? Lá não, tem porque acesso à internet normal ou não? Ou não é restrito? tem, mas é restrito. É que, por exemplo, os computadores da empresa, claro, eles não deixam Facebook, Twitter, tudo foi Porque bloqueado. Né? atrapalha a concentração, né? Não, por outro lado, eu posso levar meu celular e tem internet, tem cobertura normal de internet, não tem problema. Uhum. Tá, mas Então, não pode usar redes sociais. nos computadores da empresa, não. Mas no meu Tá, celular, posso. tá, Também levo meu próprio notebook, boto a internet lá e conecto. Beleza, sem tá. problema. E gosto de ler também, levo meus livros para lá. Né? Não é sempre que eu tenho tempo, mas sempre que sobra um tempo eu leio. Então, agora eu estou lendo Guerra e Paz, mas eu leio de tudo: filosofia, história, geografia, matemática, o que mais? Eu tenho aqui meus livros todos aqui: religião, física, muita coisa. Como é a sua religiosidade? Você tem uma religião? Como que é? Eu considero hoje que eu não tenho uma religião, não Hum. tenho religião. A minha esposa gosta de falar que eu sou agnóstico. Eu falo para ela, não, eu sou Aham. ateu. Eu sou ateu. Não, você não é É, ateu, você é agnóstico. Por é, que eu sou agnóstico? Porque você tem dúvida. Eu é, falei, então tá bom. Mas eu já fui, assim, é, eu já fui muito religioso. é. Qual era a sua religião? Então, você já ouviu falar dos Mormons? Sim. Então, eu era Mormon. Ah, mas isso é a sua, de família ou você Não, ingressou? não, eu ingressei com meus pais, entendeu? Não é que meus pais, as gerações anteriores, eram. Nós entramos todos na igreja na mesma época, Me 1999. fala um pouquinho disso, porque eu já ouvi falar, mas eu não sei como que é por dentro. Ah, a igreja Mormon, na verdade, ela é uma igreja cristã, É. tá? O nome real da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hum, E basicamente o que se acredita, o que se ensina na igreja, não é muito diferente do que se ensina em outras igrejas, mas a diferença principal ela está no fato de que os mormons acreditam que existem profetas que também ensinaram o evangelho aqui nas Américas. hum. Então, Ah, é eles uma igreja americana a das igreja, Américas? a sede da igreja é nos Ah, eu Estados não Unidos. sabia disso. Não, mas ela começou nos Estados Unidos, então? Sim, Ah, isso eu não sabia, não. 1830. Hum, Então, por exemplo, existem livros sagrados que se seguem hum, na igreja, não só a Bíblia, também a Bíblia é usada, mas existe também o livro de Mórmon. hum, Né? A Bíblia seria o livro dos profetas no continente velho, e o livro de Mórmon seria o livro dos profetas no continente novo, no mundo novo. Mas, assim, o grosso dos ensinamentos da religião não diferem muito das outras religiões protestantes. Né? uhum. É bem parecido. Bem parecido.
uma coisa que talvez chame a atenção das pessoas são os missionários. Né? É. Os missionários são sempre, não sei se você já viu na rua, os dois rapazes, normalmente lourinho americano, tem muito americano para cá, com gravata, a plaquetinha preta. Uhum. Você já reparou? Em São Paulo tem um Já vi, monte. já vi. Pois é, eu fiz isso também. Já fui missionário da igreja. Como é que era isso? Me conta um pouquinho dessa experiência. Então, a missão da igreja é assim: você tem que ir para a missão e ficar por 2 anos. É, Né? São 2 anos. A igreja ela escolhe o local onde você vai servir. é, Né? Quando eu servi em missão, eu servi em Londrina. Então, foi um é. outro lugar que eu morei também, em Londrina. Passei 2 anos na região de Paraná, Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo. E basicamente o que se faz é ensinar as pessoas da existência da igreja, o que se acredita, e convidar as pessoas a fazer parte se elas quiserem. E Aham. é o proselitismo da igreja, mas também não tem só trabalho de proselitismo, também tem um trabalho de ajuda aos necessitados e tal. A gente, às vezes, ajuda a pintar e reformar escolas municipais. Pessoas que querem parar de fumar, a gente também tenta apoiar, ajudar. Quer dizer, tem várias coisas, né? Várias coisas que os missionários fazem durante esses 2 anos. Muito interessante. Não conhecia isso, não. Eu já tinha visto, né, esses rapazinhos que você falou, Uhum. mas não. Tem outras religiões também que fazem isso, né? Sim, sim, com certeza. Sim, o trabalho de sair para a missão em tempo integral, eu não conheço. Talvez deve existir outras religiões que fazem isso, mas eu não conheço. Né? Por exemplo, você tem as testemunhas de Jeová. Também tem É. aquelas pessoas que vão lá e tentam ensinar as pessoas lá nas casas e tal, mas às vezes não, até onde eu sei, não são missões de tempo integral. As pessoas moram na cidade, moram na redondeza e aos domingos, de preferência bem cedo, eles batem na casa das pessoas e tentam ensinar. Né? Domingo de manhã. Eu entrevistei o Márcio Pureza, ele é testemunha de Jeová e ele contou um pouco. Ele está Sim. numa dedicação exclusiva à Ah, igreja. sério? Sim, Ah, sim, é um pouco legal. parecido. É É bacana. bem interessante. Assim, como eu falei, né? Hoje em dia eu não me considero, eu sou um membro da igreja porque meus registros estão lá e tal. Eu nunca pedi para sair da igreja ou coisa do tipo, mas eu só parei de ir e conforme você vai se afastando da igreja e de repente lendo outras coisas, aquele fator de fé que você tinha, né? Vai dando lugar a mais perguntas, mais questões e você acaba duvidando ou vamos dizer assim, não concordando com tudo Uhum, o que se ensina, né? Então, talvez isso tenha me feito ficar um pouco afastado da religião. Né? Então, eu uhum. considero que hoje eu não tenho uma religião. Mas Né? você tem fé em alguma coisa? Em algo maior do que a existência desta vida? Não, eu acho que eu perdi isso, sabe? Não É. Em tenho, que não tenho. momento você perdeu isso? Poxa, foi mais um processo, entendeu? Gradual, eu acho. Foi mais Hum, um processo gradual. Você começa a se perguntar, mas, poxa, se são as perguntas básicas, né? Se hum, Deus é tão poderoso, por que ele permite tais coisas? hum. Né? Ou isso é uma pergunta geral, né? Mas as perguntas da própria religião, como por que essa? Por que não outra? Talvez nenhuma. Hum. Não sei. Eu não E sei. aí foi se afastando. Isso, isso. Uhum. Você tem filhos? Não, ainda não. Então ainda significa que pretende ter. Sim, sim, pretendo, pretendo. Uhum. Mas a gente sempre, quando a gente casou, eu e minha esposa, a gente dizia daqui a 3 anos. Passava 3 anos, daqui a 3 anos. Ah. E assim foi indo, né? A gente foi empurrando com a barriga. Até agora a gente não teve ainda, mas vamos ver, né? Talvez ano que vem. Aham. Você pretende continuar morando e ter filhos aí, em Abu Dhabi? E por que não? Assim, aqui não é um lugar que você pode planejar morar para sempre, né? Uhum. Porque
Muitos brasileiros, por exemplo, vão para o Canadá, vão para a Europa. Lá, depois de um certo tempo, eles te oferecem um passaporte, né? Você consegue a cidadania. Aqui não. Aqui você não consegue a cidadania. Uhum. É muito protegido isso aqui. Você conseguir a cidadania nos Emirados é dificílimo, dificílimo. Então, não é uma coisa que a gente planeja alcançar. Mas, Uhum. por enquanto, sim. A gente pretende ficar aqui até quando não der mais. Uhum. Tá, e me fala um pouquinho como você conheceu sua esposa? Ela me chamou para dançar forró. Hã? Ela me chamou para dançar forró. Onde foi que você conheceu? No Ah, Rio? foi em Salvador, vai. É outra cidade que eu morei, tá vendo? Morei em Ah, Salvador. tá. Morei Hã. em Salvador, na Bahia. A gente Ela é muito estava no. simpática. Uma vez a gente conversou, né, É, online, e ela é dentista, né? é dentista, é dentista. Quando a gente se conheceu em Salvador, a gente estava numa festinha de uns amigos de forró Hã. e ela Aí me ela chamou olhou para e falou assim: dançar. esse galeguinho aí, vem cá. Ela que eu sabia dançar um pouquinho bem, aí ela Hã, ficou impressionada, aí me chamou para dançar. Desde hã. então, a gente nunca mais parou. Ai, que legal. Nossa, então quer dizer que foi ela que tomou a iniciativa. Foi, Senão você 100%. estava solteira até hoje. Não sei. Talvez, talvez. É. Talvez porque eu sou muito tímido, né? Sou muito Você é tímido, muito assim, né? tímida. Ah. Então, foi uma mão na roda, né? Como se diz. Fala um pouquinho dessa timidez. Sempre fui. Sempre Ah. fui tímido, assim, principalmente as garotas, né? Hum. Sempre fui. Mas depois de uma certa idade, não tanto mais. Né? Eu falei que eu sou mais. Depois de uma certa idade, não tanto mais. Uhum. Principalmente depois, sei lá, na época da faculdade, começa a perder um pouco a timidez, né? Começa a ver que nada é um bicho de sete cabeças, né? Começa a ver que não morde, né? Pois é, pois é. Às vezes morde um pouquinho, mas não tem problema não. Mas tudo bem, né? Tudo Pode bem. morder. Além da inteligência, você acha que você tem alguma habilidade especial? Não, não, porque uma das coisas assim que acontece comigo é Hum, que eu não consigo me especializar em nada. hum, Né? Por ah, exemplo, por exemplo, eu brinco de xadrez, mas eu não consigo passar desse mesmo nível, assim, eu não consigo, porque você precisa de mais dedicação para você conseguir ficar muito bom em alguma coisa, entendeu? Então, eu sei tocar violão, mas não muito bem, só uhum, brinco um pouco. Eu tenho uma bateria em casa, eu bato a bateria, mas eu não sou um ótimo baterista, né? uhum, Então, eu acho que é um dos problemas que envolve talvez as pessoas que são um pouco mais inteligentes, às vezes elas não conseguem, elas logo ficam, vamos dizer assim, fica chato, hum, rápido, as coisas, entendeu? Então, eu uhum, tenho vários hobbies, mas nada que eu seja muito bom. uhum. Eu acho que eu sou A muito bom no meu gente. trabalho. Mas será que não tem um pouco de perfeccionismo também? Eu acho que não, acho que eu sou meieiro mesmo, eu sou meia boca nas coisas mesmo. Eu acho que tem coisas que, se a gente não aprende quando é muito jovem, na adolescência, depois fica mais difícil. Esses dois Sim, exemplos, tocar um instrumento e jogar xadrez, você tem que ter muita disponibilidade mental, muito tempo livre para ficar investindo naquilo. E isso, depois de isso. adulto, você acaba dedicando seu tempo ao trabalho e não sobra tempo para se dedicar a esse tipo de coisa, né? Pois é, pois é. Ah, olha, o Eu Marco tenho, está espantado com a profusão de semelhanças. Fez um pois é. comentário. Eu vou entrevistar ele hoje também. Aham, aham, vai ser legal. Aí vamos ver, eu quero ver quero conhecer essas semelhanças. Então, outra coisa que eu faço no meu tempo livre, que você perguntou, o que eu faço na minha folga, né? Assim, É, tenho bastante tempo livre na folga, né? Mas eu acabo tendo que fazer ou resolver coisas que eu não resolvi, que eu não fiz, quando eu estava é, embarcado, que lá eu não tenho acesso a nada. E eu faço jiu-jitsu também, né? Uma coisa que aham, alguns amigos, colegas em comum nossos também fazem, hum, né? Mas eu treino, né? Eu treino uma arte marcial, jiu-jitsu. uhum.
Legal, tem uma vida bastante rica, né, aí. Tem que ter. Tem que ter. Uhum. O que você gostaria de mudar no mundo? Então, o mundo tem muita coisa para ser mudada. Hum, Muita coisa para ser mudada. Mas o problema é que quando você, ao mesmo tempo que você tem sua opinião sobre o que tem que ser mudado no mundo, uma outra pessoa talvez tenha outra. E uma terceira pessoa talvez tenha outra. isso é sabedoria. O grande problema é quando uma dessas pessoas, consegue ter poder suficiente para impor essas mudanças. É um grande problema. Então, a, mudar no mundo. Uma das coisas que eu gostaria de mudar no mundo talvez fosse a possibilidade das guerras, por exemplo. Uhum. Se todas as pessoas elas tentassem levar para o último, até as últimas não consequências, mas até os últimos esforços, né, tudo que elas possam fazer para resolver as suas diferenças de maneira pacífica, acho que já seria um ótimo começo. Né? Uhum. Gostei. E seus projetos futuros? Quais são os seus projetos para o futuro? Meus projetos para o futuro, bom, como te falei, né, morar aqui para sempre não é um plano, mas eu não tenho grandes digamos assim, desejos ou projetos grandiosos para o futuro, né? Eu, eu sou simplista, na verdade, eu sou bem simples, né? Muitas pessoas acham que, porque mora fora, deve ser megalomaníaco, um lugar como Abu Hum. Dhabi, o maior prédio do mundo, maior isso do mundo, maior aquilo do mundo, tudo de ouro. Não é bem assim, eu sou bem simples. Se eu puder, daqui a alguns anos, quando acontecer de eu precisar sair daqui, me aposentar, eu acho que um chalezinho na beira da praia para mim está de bom tamanho. Você voltaria para o Brasil? Você tem vontade de voltar para o Eu Brasil? amo o Brasil, eu amo o Brasil, meu país, eu não tenho nada. Infelizmente, a gente conhece os problemas e tal, são problemas que sempre existiram, a gente sempre conviveu com esses problemas. É. Acho que a Eu acho palavra que não existe lugar melhor no mundo do que o lugar que a gente nasceu, né? É muito é. difícil. Eu acho que não existe, não, é impossível você sair do país e não ter um pouco de homesick, né? Daquela vontade. Tem gente que se adapta muito bem a outros países. Eu Uhum, conheço pessoas que saíram, uhum, não têm intenção de voltar, mas eu também conheço muitas que saem e depois não conseguem voltar, principalmente porque tem filhos, aí os filhos se casam nesse outro uhum, país, uhum. os filhos já foram criados nesse outro país e a pessoa fica dividida depois De e fato, não se sente feliz nem num lugar nem no outro, né? de fato. Talvez uma outra coisa que ajude também como é que eu vou dizer, que ajude as pessoas a continuarem nos seus novos países, digamos assim, é a similaridade, né? Ou semelhança de cultura, às vezes ajuda, né? Onde eu estou aqui agora, por exemplo, é totalmente diferente. Você viu? A, minha, Totalmente diferente. A Mila tá aprontando aqui. Essa aqui é a É, Mila, ela essa participa não é a das mesma, é entrevistas. outra. Hã? Essa é outra, né? É outra. Aquele que É, estava aqui antes era o Talarico, essa é a Mila. é, E a Mila, ela ou, gosta de causar, então ela fica procurando né? algum fio para desligar, alguma coisa para derrubar, entendeu? Mas ela não consegue, eu não deixo. Hoje eu trouxe um novo membro para a família. É. Eu comprei um Shih Tzu, Ah, que um bonitinho. cachorrinho. É É, pequenininho, né? pequenininho. É porque, como eu embarco, às vezes minha esposa fica se sentindo sozinha aqui. Ah, e é muito bom. O nome dele é Farofa. Que bonitinho. Então, aqui é bem diferente do Brasil, né? Bem diferente, né? Língua, cultura, como eu te falei, paisagem. Aqui não tem verde assim É, isso natural, de sabe? sentir falta de paisagem eu nunca tinha pensado, porque eu achei muito legal aí quando eu fui. Não, realmente, quando você vem aqui ver, depois volta para casa, beleza, é uma coisa Uhum. diferente, mas se você ficar aqui direto, respirando areia, às vezes é. É.
é pesado. Uhum. Ok, eu adorei essa entrevista. Queria saber se você quer deixar alguma mensagem, alguma dica, sugestão para quem está assistindo. Ok, como que eu poderia falar? Uma mensagem? É. Bom, uma coisa que eu acho que falta e que Hum, ajudaria muito é o hábito da leitura. Né? Uma das coisas que a gente discutiu aqui, que eu gosto muito de ler, eu acho que é uma coisa que falta até em algumas pessoas que são mais inteligentes, né? Porque a inteligência é uma coisa e a aquisição de conhecimento é outra, né? Mas, poxa, ler é muito legal, muito legal. Se você consegue desenvolver o hábito de ler, você vai entrar em outros universos, você vai abrir sua mente, você vai viajar, como você fez vindo aqui em Dubai, você vai viajar para outras épocas, viajar no tempo. Eu acho que ler é uma das melhores coisas e a minha sugestão para todo mundo que está assistindo, leiam mais. ah, muito bom. E é difícil, né? Porque a gente está numa era que tem muitos dispersores, né? Então, a tentação de você pegar o celular e entrar numa rede social, conversar com alguém, responder, fazer uma piada, é muito grande. E aí o tempo passa e você acaba perdendo tempo com coisas que você poderia utilizar para se aprofundar em alguma coisa, né? Com certeza. Isso acontece com todo mundo, comigo também. A gente tem que Hã? tentar vencer isso aí. A gente tem que se policiar, porque já tem mudança no cérebro, né, das pessoas, de Pois é. tá mais, a gente está mais adaptado agora a essa coisa. Você vai ler uma informação, uma notícia, você vê uma coisa, depois você já vê outra, já vê outra, já vê outra, e tá todo mundo meio que ficando com dispersão, né? É mais Hum, difícil se concentrar muito tempo numa leitura de um livro, por exemplo. muito, Né? muito difícil. Então tem que manter esse hábito. Eu queria te agradecer e te convidar para assistir as próximas entrevistas. Daqui uma meia hora eu volto, Hum, né? tá E certo. queria te agradecer muito a participação. Eu que agradeço o convite, Cris. Qualquer momento que quiser convidar de novo, estamos aí, para falar. Vamos pensar numa segunda etapa. Qualquer momento. Muito obrigada, boa noite. E Obrigado, boa obrigado. noite, noite mesmo, né? Bom Bom dia, dia. quase, né? Bom dia. Boa sorte aí com os próximos entrevistados. Espero que eles sejam mais legais do que eu. Com Todo certeza mundo. serão. Obrigada, bom descanso. Valeu, Cris. Tchau, tchau. Beijão. Se cuida aí. Tchau.